Graças a Deus. Quero louvar o Senhor por mais um dia. Que dia maravilhoso, que dia esse, um dia especial. Noite essa de segunda-feira. E eu tenho certeza que o Senhor, como sempre, estará falando conosco através da sua palavra. Vou soltar um som agora, e esse som fala sobre Jesus sendo ele um plano melhor. É sobre esse assunto que eu quero falar. Jesus, plano melhor. Pode soltar. Escutem esse hino. Você que anda angustiado, você que anda impaciente, você que quando se deita faz a seguinte pergunta a Deus, dizendo: Senhor, quanto tempo mais eu vou passar por isso? Porque as coisas estão acontecendo não da forma como eu planejei, como eu esperava. Aí alguém diz para você que você tem que esperar. E aí você diz: tanto tempo já se passou. Quanto tempo mais eu tenho que esperar? Você tem que aprender a esperar. E não deixar a tristeza, a angústia, a decepção tirar as suas forças, impedir você de caminhar. Temos que andar. E enquanto aguardamos, temos que estar olhando para o Senhor, que é consumador da nossa fé. Jesus, Ele é um plano melhor. Ele não chega atrasado. Sua hora vai chegar. Sua maneira. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, Jesus, plano melhor. Nós sempre dizemos estas palavras, que Jesus é o plano melhor. Cantamos dizendo que Ele não chega atrasado. Acreditamos que a hora dele é perfeita, que a maneira como Ele age é a mais linda. E aí nós pedimos insistentemente: Senhor, faça a tua vontade. Declaramos quase o tempo todo: nós só queremos a tua vontade, queremos que essa vontade se cumpra em todos os âmbitos, em todos os ambientes, tanto na dimensão da qual nós vivemos, como na dimensão celestial também. Pode parar, pode parar. Graças a Deus. Esse trechinho dessa música já fala muito comigo e fala muito com você. Porque foi assim que nós aprendemos. É assim que nós louvamos todos os dias. Nós sabemos que a grande questão é esperar. Esperar acontecer. E acontecer o quê? Aquilo que nós esperamos. No louvor, nós dizemos esperar que a vontade de Deus, que é mais linda que a nossa vontade, ela se cumpra. E dizemos, na maioria das vezes: Senhor, eu só quero a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E não cansamos de dizer: Jesus, tu és o plano melhor. Se Jesus é o nosso plano melhor, se é a vontade dele que nós estamos aguardando
que nós estamos esperando, que nós estamos desejando. Então por quê? Muitas vezes entramos em contradição entre o que seja a vontade de Deus e a nossa vontade. Entre o que seja o plano de Deus e os nossos planos. Aleluia. E muitas vezes os planos do Senhor estão se cumprindo nas nossas vidas. A vontade do Senhor também está sendo realizada. E nós muitas vezes, por não discernirmos e não entendermos nem os planos, nem muito menos a vontade de Deus, temos uma atitude não de aceitação, mas daqueles que estão rejeitando a vontade do Senhor para as suas vidas. Eu quero ler com você um versículo que está no livro de Provérbios, que vai falar conosco sobre esse assunto. Provérbios, capítulo de número 16. Eu quero que você esteja lendo comigo esse versículo. Provérbios, capítulo de número 16. O versículo que nós vamos ler vai ser o versículo de número 1. E nós vamos falar sobre os planos do homem e os planos de Deus. Entendendo que os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. Está escrito assim em Provérbios capítulo 16, versículo de número 1. Ele diz: o coração do homem pode, ele está dizendo que o coração do homem pode fazer, ele não é contra se fazer. O coração do homem pode fazer planos, mas aí vem uma vírgula, dizendo, mas a resposta certa, ela vem dos lábios Aleluia. do Senhor. O seu coração pode, o seu coração deve fazer planos, mas você não pode se esquecer de forma alguma que a resposta certa virá da boca do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo de número 1. O que ele está transmitindo para mim, o que ele está transmitindo para você, que o homem pode ter até em mente, porque quando se fala do coração, estamos fazendo alusão e referência à mente. Você pode ter inúmeros pensamentos sobre o seu presente, do qual você está vivendo, e também sobre o seu futuro. Você pode criar vários pensamentos, pensamentos esses que vão te trazer de alguma forma algum tipo de alívio, algum tipo de alegria, que vai trazer para você algum tipo de esperança, não só para o presente que você está vivendo, mas também para o seu futuro. Ele está dizendo que o homem pode também, ele deve criar muitas expectativas, não só para o seu presente, quanto também para o seu futuro. Você pode, você deve desejar um bom presente. Você pode, você deve desejar um bom futuro. Você pode, meu irmão, estar semeando no seu presente. Você pode estar semeando nesse terreno do hoje, do chamado hoje. Boas ações, fazendo boas escolhas, semeando boas sementes, para você poder no amanhã colher bons frutos, ter uma boa colheita. Você pode, você deve fazer isso. Isso tem tudo a ver com um plano que irá contribuir, que trará de alguma forma benefícios para a tua vida. Ele está dizendo que o homem pode fazer planos, o homem pode, e eu continuo dizendo que se deve fazer, mas existe uma vírgula, e essa vírgula não é te limitando de fazer planos,
Muito pelo contrário, essa vírgula não te limita, não te paralisa, não te impede de agir. Essa vírgula não te faz ficar estagnado, estacionado ou de braços cruzados. Muito pelo contrário, essa vírgula só está aí para te dizer: calma, faça o tanto de planos que você desejar fazer, mas não se esqueça, a vírgula está aí como sendo um obstáculo, te parando para que você possa refletir que em relação a tudo que você locubrar, pensar, desejar, fazer como plano no seu coração, dependerá de uma resposta que não vai vir de você, mas que vai vir da boca de Deus. Ele está dizendo que no coração dos homens são gerados seus sonhos. É no coração que nós geramos sonhos. São no coração que nós também criamos os nossos desejos, as nossas vontades. E eu sei que você que está me ouvindo, você tem muitos sonhos, muitos desejos, muitas vontades, desde pequenininho. Você até talvez escrevia sobre esses sonhos. E aí a realidade da vida veio se aproximando de você, os anos foram se passando e tudo de alguma forma parece que ficou tão distante, tão diferente de tudo aquilo que você sonhou. Alguns até hoje estão vivendo a realidade daquilo que se fez como plano no coração, mas que esse plano não foi muito bem como se foi projetado. Eu dou um exemplo aqui do casamento. Você desejou casar, ter um marido, ter uma esposa, alguém que você pudesse construir uma família, que você pudesse ter filhos, que você pudesse viver bem, que você pudesse amar e você pudesse ser amado. Alguém que não fosse somente um marido, mas que fosse um companheiro, alguém que fosse estar do teu lado em todos os momentos, que fosse estar presente na sua vida no momento das suas dores, mas que também estivesse do seu lado no momento das suas alegrias. E de repente você casou acreditando que estava casando com um príncipe ou com a princesa, e que de repente agora você está vivendo a realidade de quem está passando por um drama muito grande. E aí você diz: mas não foi isso que eu planejei, não foi isso que eu sonhei para mim, mas foi isso que se realizou como uma forma de sonho. E você diz: meu Deus, por que tudo isso está acontecendo? E aí você diz: meu Deus, por que o Senhor colocou isso na minha vida? Por que o Senhor permitiu que isso tudo acontecesse? Nós imaginamos que então não foi a minha vontade, mas que foi a vontade de Deus. Mas aí eu te pergunto, será que isso tem a ver com o plano de Deus? A palavra do Senhor nos diz que Deus não nos tenta com o mal. A palavra do Senhor diz que Deus trabalha para nos fazer o bem e não para nos fazer o mal. Deus não trabalha nos fazendo o mal, mas muito pelo contrário, Ele trabalha nos tirando o mal. Jesus orou em João capítulo 17 dizendo: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus, Ele trabalha o tempo todo nos dando livramento, nos dando escape. É que muitas vezes nós fechamos os nossos olhos, ficamos cegos diante de algumas coisas que se aproximam de nós. E aí existe um ditado que diz que o coração é cego, e muitas vezes o coração faz planos bons, mas por ser cego acaba fazendo as piores escolhas na vida. E essa cegueira leva a dores e angústias que são profundas, que são latentes, e que anos se passam e parece que isso nunca irá mudar. Há alguns que já não acreditam mais nos seus sonhos por causa de tanta decepção. Mas sabe por que tudo isso aconteceu? Porque planos que se fez foram realizados, mas que não se esperaram pela resposta que vem e que parte da boca do Senhor. Então, no coração do homem é o lugar onde se faz
os sonhos, onde se fabrica os sonhos, os desejos e a vontade. É no coração do homem que os maiores projetos de vida são elaborados. É dentro do coração. Tudo que eu sonhei para mim, tudo que você sonha para você, é fabricado dentro do seu coração. Ainda que muitos não acreditem, ainda que muitos dizem, você está vivendo uma realidade de conto de fadas. No meu passado, uma vez eu falei sobre o meu sonho e alguém riu de mim e disse, você acredita em conto de fadas? Eu falei assim, eu acredito em Jesus. E se o que eu sonho parece ser conto de fadas, então o meu Jesus pode ser o protagonista do meu sonho, porque para ele nada é impossível. E hoje, eu vivo uma realidade daquilo que eu sonhei no meu coração. É claro que nada é perfeito, mas mesmo não sendo perfeito, porque estamos no mundo e porque vivemos a realidade de um corpo como esse, tendencioso àquilo que seja o pecado, conseguimos viver a realidade daquilo que nós chamamos de felicidade ou de alegria. Não dizemos isso em plenitude, porque em plenitude só vamos viver diante de Deus. Mas eu vivo algo hoje que eu posso, com alegria, levantar as minhas mãos e dizer, te dou graças, Senhor. Eu tenho prazer em entrar em casa, eu tenho prazer em deitar na minha cama, eu tenho prazer em almoçar com a minha família, eu tenho prazer em fazer parte dessa família. E tudo isso, sabe por quê? Porque eu creio que entre os meus planos, os meus sonhos e as minhas vontades, os planos de Deus também estão se alinhando, estão se chegando e estão se cumprindo. É no coração do homem, e o coração do homem você precisa entender que ele é especialista em fazer planos, em planejar. Porém, nem sempre as coisas saem como nós planejamos, como eu acabei de dizer. Talvez você que esteja me ouvindo, esteja se dizendo, poxa vida, é justamente isso que está acontecendo comigo. Meu coração é especialista, tem uma criatividade tão grande de fazer planos, de fazer projetos e tudo mais. Porém, nem sempre aquilo que eu tenho como planejamento de vida se cumpre. Ainda que tudo seja tão perfeitinho, tão bonitinho, parece que tudo vai ficando tão distante. Você sabe por que isso acontece? Você sabe por que nós somos especialistas em fazer planos e por que, na maioria das vezes, esses planos não saem como nós desejamos? Porque a parte que faz os planos compete a nós. Ele diz, o coração do homem pode fazer planos. Então a parte que compete, que confere fazer planos, ela depende de nós. Mas a realização desses planos já não depende de nós, depende de Deus. É aí que está a continuação do versículo, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Ou seja, os planos só se transformam em verdade quando aquilo que sai da boca de Deus, sendo a palavra de Deus, ela se cumpre, ela se realiza nas nossas vidas. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela não torna para ele vazia, antes ela faz o que lhe apraz e ela prospera naquilo pela qual ela foi enviada. Sendo assim, a palavra de Deus dita na sua direção, a palavra de Deus alcançando o teu coração, ela vai fazer com que haja uma realização daquilo que apenas é uma palavra. Diferentemente daquilo que eu e você temos como palavras ou como planos e pensamentos. Nós não temos o poder de Deus do executar, nós temos o poder do planejar, nós temos o poder somente do pensar, do desejar, do esperar. A única coisa que nós temos que ter em mente é que o amor de Deus, ele é extraordinário em relação a nós. E ele diz que se um filho pede um pão, ele não dá uma pedra. Se ele pede um peixe, ele não dá um escorpião. Então nós sabemos que com confiança, aquilo que nós estamos desejando no coração que seja bom, Deus com certeza Ele nos dará, ainda que não seja da forma como nós estamos esperando, porque o que Deus dá para nós, na maioria das
das vezes nos surpreende porque supera as nossas expectativas. Aquilo que Deus nos oferece e nos dá sempre é maior do que nós desejamos. É por isso que a bênção do Senhor chega a enriquecer e não acrescentar dores. É assim que funciona. Sendo assim, eu posso até fazer planos, mas eu não devo esquecer de forma alguma que os planos de Deus, eles são maiores do que os meus. Como nós acabamos de louvar, Jesus, plano melhor. Como nós acabamos de louvar, eu só quero a sua vontade, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Lembrando de um caso aqui, de um homem que passou por essa terra, que serviu como um exemplo de verdadeiro adorador, de homem de fé, já na sua época. Esse homem por nome de Jó, homem esse que teve muitos planos na vida, que fez muitos projetos e os viu se cumprir, porque em tudo aquilo que ele tinha como plano, ele tinha a assinatura de Deus embaixo, testando e dizendo, olha, atestando e dizendo, pode se cumprir. Tanto é que o próprio diabo vai dizer a Deus, tu o cercastes de bens. Agora é claro entender que Jó foi cercado de bens, mas tudo isso tem a ver com a realidade das escolhas dele. E a escolha dele sempre foi Deus, como sendo um plano melhor. Jó, ele não tinha pensamentos ruins para si, nem muito menos para a sua casa. Nem um de nós, em sã consciência, fazemos plano dos quais nós desejamos que um filho morra, que haja uma separação. Ninguém faz plano dizendo, Senhor, daqui 5 anos eu quero ter um câncer tomando todo o meu corpo, com metástases e tudo mais. Quem é que faz um plano desse? Ninguém. Nos nossos planos nós queremos ver os nossos filhos formados, não é? Nós queremos ver os nossos filhos casados, nos dando netinhos. Nos nossos planos nós queremos trabalhar e através do nosso trabalho nós queremos conquistar, nós queremos ajudar pessoas e tudo mais. Então, os planos feitos pelo homem sempre são planos bons, como eram os planos de Jó, e Deus atestava os planos dele. Assim como o próprio Deus também realizou o desejo do coração daquele que está lá no Antigo Testamento. Quantos não lembram da oração de Jabes? Jabes simplesmente, ele veio de uma família onde a sua mãe teve dores terríveis de parto para o ter. E por conta de tanta dor colocou o nome nele de Jabes, que significa deserto, sequidão. E Jabes orou dizendo, Senhor, amplia as minhas terras, Senhor, me abençoa, Senhor. E Deus ouviu a oração de Jabes e o abençoou, da mesma forma como ele abençoou também a Jó. Porém, como eu estou dizendo, Jó jamais fez algum projeto ou teve algum planejamento em mente de que queria que um filho nascesse aleijado, nascesse com alguma má formação congênita. Ele jamais desejou ter uma mulher rixosa e tudo mais, ter doenças. Não, o que ele pediu sempre foram coisas boas. Mas de repente uma série de eventos ruins, de catástrofes, começaram a acontecer na vida dele. E ele sem entender nada. De repente Jó olha para tudo aquilo que está acontecendo e ele diz, o que eu mais temia me aconteceu. E o que eu mais receava sobreveio sobre mim. Ou seja, aquilo que ele não pensava, aquilo que ele não fazia questão de colocar como parte dos seus pensamentos, nem muito menos dos seus sonhos, aquilo que era a parte de pesadelo, de repente se transformou numa realidade. Ele não desejou tudo aquilo. E de repente ele não entende nada do que está acontecendo. Parece que agora algo maior do que ele, uma força maior do que a força dele está atuando naquele momento. E ele não sabe como se desvincular, se desvencilhar. Ele não sabe o que fazer. Como que tudo aquilo que era tão bom, que fazia parte do meu plano, que estava sendo realizado, que estava acontecendo, estava em vigência, de repente do nada acabou. E uma série de outras coisas estão acontecendo. Por quê? Por quê?
E essa pergunta nós fazemos o tempo todo: por que aquilo que é bom se transforma em algo ruim? Por que aquilo que tem um gosto doce se transforma em algo amargo na nossa vida? E aí você vai perceber que tem algo acontecendo no mundo espiritual. Para aquele que é espiritual, discerne essas coisas. Existe algo no mundo espiritual acontecendo. Mas eu quero que você entenda o que eu vou te falar. Independente da retaliação que você esteja sofrendo por conta desse embate, dessa luta no campo e na dimensão espiritual, nada disso vai anular a realidade de que o plano de Deus vai se cumprir na tua vida. E eu quero dizer algo para te alegrar. Ainda que você esteja cometido por enfermidade, passando por dores, como Jó passou, eu tenho algo para te dizer. Aquele que está pelejando por você é o próprio Deus. E não importa se é o inferno inteiro que está se levantando, o inferno vai cair, porque maior é aquele que peleja por você. É aquele que está cuidando da sua vida. Ele já te abençoou e não há quem possa te amaldiçoar. Ainda que o que você esteja vivendo pareça ser uma parte de maldição, não é. Acredite, não é. Vai passar tudo isso e você vai poder dar testemunho como Jó deu. Jó viveu todas as implicações de dores, de angústia, de perdas e tudo mais. E quando chega no final da vida dele, no capítulo 42, no versículo de número 2, ele vai dizer: eu bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos, podem ser frustrados. Ele diz: eu só te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. E naquele momento o que se diz é que Deus mudou o cativeiro de Jó e ele passou a viver uma realidade sobremaneira, extraordinária, maior do que a que ele vivia antes, porque o Senhor Deus o restituiu de todas as formas. E aí quando eu começo a entender isso, eu começo a perceber que diante dos planos de Jó havia os planos de Deus, e o plano de Deus era de fazer o bem, e Jó entendeu isso. Tudo o Senhor pode, porque mesmo eu estando à beira da morte, estando entregue à ruína, no meio das cinzas, o Senhor me fez ressuscitar das cinzas, o Senhor me levantou, o Senhor me tirou do pó, do monturo, o Senhor me ergueu, o Senhor me deu graça, porque o Senhor é Deus na minha vida. Ele pega o necessitado, o pobre, aquele que está jogado, desprezado, ele levanta, ele o faz assentar nas mesas com os príncipes. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque Jó se manteve íntegro diante de Deus. Ele não negou o nome do Senhor, mesmo não sabendo nada do que estava acontecendo. A minha oração, aquilo que eu peço a você que está me ouvindo, não negue o Senhor por conta de situações que você esteja vivendo, porque os planos de Deus são de bem, não são de mal, são de paz, são para dar um fim do qual você deseja no teu coração, e você não deseja o mal para você, nem muito menos Deus. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz. Aquilo que você deseja pode se transformar em uma realidade na sua vida. Mas o que eu tenho que fazer? O que Jó fez. E o que Jó fez está escrito no Salmo de número 37. Será que é possível desejos, planos que estão estabelecidos no coração, firmados no coração humano, se transformarem em realidades? É possível. E eu quero que você repita isso para você. É possível. É possível. O seu sonho ainda é possível, porque o seu Deus não morreu. Se o seu Deus não estivesse vivo e não reinasse pelos séculos dos séculos, aí então eu diria para você: acabou-se os sonhos. Acabou o sonho para quem morreu. Para você que está vivo, ainda há sonhos. Você pode sonhar, pode sonhar. Nós temos um Deus que realiza sonhos. Mas para esses sonhos se realizarem, esses sonhos têm que se adequar à realidade do que sejam os sonhos de Deus. Se a vontade de Deus for a sua vontade, as coisas vão acontecer. Tem uma mensagem que eu ministrei, que está no Facebook há algum tempo atrás, não sei se tem mais de um ano, mas o tema era: o que tu queres, eu também quero, desde que o que tu queres seja de acordo com aquilo que eu quero. E eu falo sobre esse assunto. Salmos de número 37, nós vamos encerrar aqui. Ele diz: é possível. Veja bem, Salmo 37, versículo 4, ele diz: agrada-te, alegra-te. Olha só, se agradar do Senhor
E ele diz, ele satisfará os desejos do seu coração. Se o Senhor se agradar de ti, se o Senhor olhar para você e ver em você esforço, dedicação, bom ânimo, eu não estou falando de santidade, de ser melhor do que alguém, porque existem muitas pessoas ensinando por aí que você tem que ser um anjo para que Deus possa te abençoar. Isso não é verdade, homem nenhum tem como ser um anjo. Ele quer que você pelo menos se esforce. Aleluia. Se esforçar é fazer o que Jó fazia, ele fugia da aparência do mal. Ele procurava não se meter em situações que não fossem glorificar o nome do Senhor Jesus. É fazer o que está escrito no Salmo de número 1. É não se assentar com os escarnecedores para escarnecer. É não se deter no caminho dos pecadores para elaborar o mal. Ele está dizendo que você tem que se esforçar para ser luz, para ser sal dessa terra. Se esforçar para ser uma testemunha viva do Evangelho. É assim. Se você se agradar do Senhor, o Senhor vai fazer o que fez com Maria. Ele vai achar graça em você, e achando graça em você, os desejos do seu coração vão se transformar numa verdade. Versículo 5 está o segredo, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Ainda que pareça que nada vai se fazer, que nada vai se concretizar, que nada vai se realizar, ele diz o tudo mais ele fará. E quando ele diz o tudo mais ele fará, eu creio que tem a ver com a justiça dele que sobressairá sobre a sua vida. Sendo assim, os teus planos, meu irmão, precisam se alinhar aos planos de Deus. Agora, você também não pode ser como aquele que é preguiçoso, porque o preguiçoso é aquele que deseja, no coração deseja, mas nunca vai ver nada se realizando, porque é um ente que é incapaz de sair do lugar, é um ente acomodado que fica esperando que as coisas caiam em cima dele, que as coisas batam na sua porta. Não é assim que funciona. Você precisa se levantar, caminhar, você precisa ter bom ânimo, você precisa colocar Deus como sendo parte dos planos, dos seus projetos, alinhar os seus planos com os planos de Deus, porque muitas vezes o que nós desejamos tem tudo a ver com planos de quem é louco. Porque Deus jamais vai realizar alguns desejos que está contido no coração de homens, porque é totalmente avesso, contrário aos planos de Deus. E tudo isso acontece porque a maioria dos planos feitos pelas pessoas é feito sem entendimento do que seja a vontade de Deus. A palavra de Deus nesse momento nem existe. São pessoas dizendo, eu confio em Jesus e sei que Ele vai realizar. Isso é uma palavra usada como um jargão, mas que não tem nenhum tipo de significado para aquela pessoa que vive em uma realidade completamente distinta daquilo que seja a vontade de Deus. Eu conversava com uma pessoa essa semana na padaria e eu dizia, minha irmã, no aniversário dela, eu disse, Deus sabe o teu desejo. Deus quer colocar uma pessoa boa no seu caminho. Deus quer que você viva a realidade de todos aqueles que são felizes no casamento, na conjugalidade. Mas para isso acontecer, Deus precisa também trabalhar na tua vida. Você precisa ser moldado em uma pessoa melhor, porque Deus jamais vai colocar uma pessoa boa na tua vida para você destruir a vida dessa pessoa, porque Deus não é o diabo. É o diabo que pega uma pessoa boa e coloca no caminho de uma pessoa má para que essa pessoa se arrebente toda, mas Deus não é assim. Deus jamais vai colocar uma pessoa do bem no caminho de uma pessoa boa, a não ser que seja para essa pessoa boa se converter, para essa pessoa má se converter, e não para ir morar, para apanhar, para sofrer todos os dias. Jamais Ele vai fazer isso. Sendo assim, deixa Deus te preparar. Aleluia. Deus quer te preparar, Ele quer me preparar para aquilo que seja os planos dEle, a vontade dEle. E os planos de Deus, a vontade de Deus são melhores do que as minhas, do que as nossas, do que as suas. Vamos estar orando nesse momento. E eu quero que você não desista dos seus sonhos. Não desista. Isabel e Zacarias um dia sonharam em ter um filho. Serviam tementes a Deus, irrepreensíveis. Eram pessoas do bem. E acabaram ficando velhos e não viram os sonhos se realizar e abortaram o sonho. Mas Deus não havia esquecido do sonho nem do desejo deles. E um belo dia, quando Zacarias entrou no templo para oferecer o incenso do sacrifício,
o anjo apareceu dizendo: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, terá um filho. Esse filho será chamado de João. Você terá prazer e alegria no nascimento dele, e muitos se alegrarão também. E ele será chamado de um ente que irá preparar o caminho do Senhor. Muitos se converterão através da vida dele. O coração do pai se converterá ao coração dos filhos e vice-versa. Meu Deus do céu! E Zacarias pôde viver essa realidade. O que eu estou querendo dizer com isso, não importa o tempo que passou. Se você crê, aquilo que você orou foi com sinceridade e verdade. E se estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus vai te dar o melhor. E o nome dele vai ser glorificado. Eu quero orar com você nesse momento. Feche os teus olhos aí onde você está e vamos orar ao Senhor. Senhor, eu quero te glorificar nesta noite de segunda-feira. Meu Deus, essa palavra simples, singela, eu tenho certeza que de alguma forma venho para trazer esperança para o coração dos meus irmãos. Eu creio que a tua palavra é a verdade e que se nós, meu Deus, simplesmente a entendermos, a discernirmos, nós poderemos viver a realidade daquilo que seja a vontade de Deus. Sendo assim, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor os nossos sonhos, os nossos projetos, mas não esquecendo da vírgula. A vírgula que está ali, martelando na nossa frente, fazendo com que nós venhamos perceber, Senhor, que a resposta certa virá da boca do Senhor. E nós entendemos que a resposta já está vindo para a vida de muitos. Meu irmão, você que está me ouvindo, a resposta pode ser que ela esteja chegando para você aí agora. E aquilo que você desejou, talvez já esteja se materializando na sua vida. E talvez você seja mais um que vai testemunhar no dia do amanhã, dizendo: assim me fez o Senhor. O Senhor tirou o opróbrio de cima de mim, como a própria Isabel orou, dizendo: o Senhor tirou o opróbrio de mim. O Senhor me exaltou diante de todos, mas não para que você venha humilhar ninguém, muito pelo contrário, mas para que você venha dizer: valeu a pena aguardar, valeu a pena esperar no Senhor, valeu a pena não desistir. Meu irmão, não desista. O Senhor, Ele valoriza os seus sonhos, os seus desejos. Por isso, meu irmão, continue caminhando. Não abandone a fé, não abandone a presença de Deus. Não se transforme num ente perverso, maligno. Não fique olhando a realidade vivida por aqueles que estão sendo abençoados em todos os sentidos, e você se diz: por que eu não? Não viva olhando para a direita nem para a esquerda. Olhe para o Senhor. Deus está chegando, o Senhor está vindo, Ele vem saltando as montanhas, o Senhor está se aproximando de você. O teu barco não vai afundar, você não vai morrer antes de ver o bem do Senhor se realizando na tua vida. Havia um profeta também já avançado de idade, chamado Simeão. Em Lucas capítulo 2, o que se diz é que ele tinha um desejo no coração e estava alinhado com o desejo de Deus. Ele esperava consolação para o povo de Israel, e foi dito no coração dele, o Espírito falou no coração, e ele entendeu que era Deus falando com ele, que ele não fecharia os olhos antes de ver a consolação para o povo, a salvação para o povo. Até que um dia Zacarias, esse mesmo com Isabel que foram abençoados, entraram ali no templo. Olha só que coisa linda. O que se diz foi que Maria e o seu marido José entrou no templo ali com Jesus envolto nos panos. E quando o profeta Simeão olhou para um menino, ele disse: Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Salvação que o Senhor preparou para todos os povos. O Senhor já preparou para mim, para você, essa salvação. Jesus é a promessa de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Jesus é o plano melhor. Jesus é o plano de Deus sendo realizado nos nossos dias.
Jesus, Ele é o sonho realizado de cada ser humano que espera algo em Deus. Se você espera algo em Deus, você precisa estar guardando em Jesus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, é Ele que veio para abraçar a humanidade, para alimentar os homens. Ele veio para salvar a mim, salvar a você. Foi Ele que veio para dizer que sonhos podem se transformar em realidades. Sendo assim, meu irmão, eu acredito nos teus sonhos e peço para você, não deixe de acreditar neles. Não deixe ninguém roubar, não meta os pés pelas mãos, não se antecipe, não queira dar uma ajudinha para Deus, não faça como Abraão, não se permita fazer com que coisas aconteçam antes, porque essas coisas que irão acontecer antes como atalho poderão trazer dores, sofrimentos e angústias para você e para as pessoas que estiverem à sua volta. Sendo assim, se fortaleça na fé enquanto nada acontece, dê glória a Deus, não duvide da promessa, não duvide do Senhor, espera no Senhor, tu serás salvo, a tua casa será salva, os teus filhos serão alcançados, o Senhor trará cura, libertação, o Senhor mudará a tua história, a tua vida, o Senhor transformará tudo aquilo que caiu, tudo aquilo que foi arrebentado, Ele vai construir a tua vida e vai fazer tudo novo. Você crê nisso? Se você crê nisso, guarde essa palavra no teu coração. E eu te espero, dando testemunho, porque eu creio que na próxima quarta-feira você vai ser um daqueles que vai entrar ao vivo para dizer: assim me fez o Senhor. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Quero apresentar também nesse momento o nosso irmão Alexandre, apresentar a Márcia, a mãe dele. Eles pediram oração. Hoje uma senhora que eu orei nessa tarde também, que sentia fortes dores de cabeça, que o Senhor esteja curando, libertando, restaurando. A nossa irmã Jailda, a minha irmã Josiane, a nossa irmã Cláudia. Quero abençoar também a nossa irmã Sandra. Sandra, que bênção tê-la. A nossa irmã Kátia, que Deus abençoe todos vocês. Fernanda, né? Luz. Olha aí, coisa linda. Fernanda Luz, olha só que bênção, né? Ela é uma bênção muito grande, uma pessoa muito querida. Que Deus abençoe sua família, sua vida. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus. Um abraço e tenham um término de noite abençoado. E não se esqueçam, vale a pena sonhar. Continue semeando, plantando, porque eu tenho certeza que você colherá. Em nome de Jesus. Amém.